Um produto que você usa todos os dias. Como será que é fabricada uma escova de dentes parecida com essa daqui? Se você quiser saber os detalhes desse processo, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos. E nesse vídeo aqui eu vou reproduzir um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais recentemente, que fez muito sucesso e gerou algumas perguntas. Então eu vou passar ele novamente nesse vídeo, comentando, fazendo algumas observações, respondendo algumas dúvidas que surgiram, que vão servir tanto para você que é curioso, que usa escovas de dentes aí todos os dias e quer saber como os produtos que você utiliza são fabricados, mas também para profissionais da área poderem aprender alguma coisa e correlacionar com o seu dia a dia também, certo? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que vai ser bem interessante o papo que a gente vai bater. Mas antes, eu tenho alguns recados muito importantes para você. Já garante a sua inscrição aqui no canal, só clicar no botãozinho que está aqui embaixo, deixa a sua curtida, o seu comentário, para esse vídeo ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. Mas já faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos ou que queira conhecer como os produtos que você usa no dia a dia são fabricados. Então pode compartilhar com todo mundo aí nos seus grupos de WhatsApp técnicos de discussão, nos grupos da família, de amigos, da academia, enfim, com todo mundo, tá? E por falar em redes sociais, me segue também em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. E para poder se capacitar para as melhores vagas do mercado de plásticos, conheça os meus cursos online. Os links estão na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado imediatamente para a página e garantir a sua vaga, conhecer todo o conteúdo e já sair aprendendo. Finalmente, para continuar me ajudando a criar conteúdo como esse, que ajuda profissionais, traz informação relevante para a sociedade, considere participar da minha campanha no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e eu vou deixar um card aqui em cima também para você. E você vai ter todas as informações ali, como você pode participar e quais são os benefícios de me ajudar a continuar trazendo informação relevante para toda a sociedade e para os profissionais da indústria de plásticos. Fechado? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então no processo de fabricação de uma escova de dentes, tá? O vídeo que eu postei, ele é de um modelo específico, né, de um formato específico, que tem características específicas, mas eu vou fazer alguns comentários que vão correlacionar com outros modelos, para a gente poder entender, inclusive, as diferenças, o que é igual, o que é diferente, quais são os principais aspectos que estão aparecendo. Então, ó, eu vou colocar o vídeo, vou até abrir um espacinho, eu vou colocar o vídeo aqui do lado para a gente poder comentar. Então, tá aí agora o vídeo, ó. Eu vou passar esse vídeo aqui para você, tá? E ele vai começar, ele já começa antes até da gente preparar a máquina, tá? A gente vai colocar o molde na máquina. Então, olha só, né? Tá aqui o molde sendo içado e levado lá para a máquina. Aí ele vai ser posicionado na região ali da unidade de fechamento da máquina. Uma vez que ele estiver na posição, vai ser fixado com essas garras aqui. Eu vou fazer uma parada aqui, porque tem alguns comentários e algumas perguntas que foram feitas a respeito desse processo, né? Então, a primeira coisa é, putz, é assim mesmo, Ricardo? O cara pega o molde lá com a grua, né, com o guindaste e leva ele até a máquina? É mais ou menos, tá? Em muitas empresas é exatamente assim que funciona, tá? O molde ele fica armazenado numa região ou numa área específica ali da fábrica, tá? Demarcado, identificado, onde ele é realmente para ser colocado. Alguns, dependendo do tamanho, eles vão ficar em estrados, pallets ou estantes bem próximas do chão. Outros vão ser colocados em estantes realmente para poder ficar armazenado até a hora de ser necessário e entre uma manutenção, entre uma produção e outra, ocorre uma manutenção desse molde e normalmente ele volta para essa região de estocagem. O que normalmente vai acontecer, e que ficou muito simples aqui no vídeo, é que essa não é uma operação simples, não basta ir lá, içar o molde, sair carregando ele e colocar na máquina. Normalmente existe uma sinalização, dependendo do tamanho desse molde, existe uma altura certa para ele ser transportado, né? Moldes muito grandes normalmente vão ser transportados baixinho do chão ali, né, perto do chão, caso aconteça alguma coisa, o risco de um acidente mais sério
é minimizado, tá? Então, bem para isso, daí reflete muito o que acontece na prática realmente do chão de fábrica, mas tem esses detalhes aí, principalmente de segurança, que vão acontecer. E na hora de montar na máquina, a gente está vendo aqui uma montagem tradicional, ou seja, o molde ele vai ser posicionado ali na região das placas da máquina, que a gente chama de unidade de fechamento da máquina, e ele vai ser fixado exatamente com essas garras que nós chamamos, né? A máquina, você percebe aqui, ó, você consegue ver que a placa da máquina tem uns rasgos, tá? Tudo padronizado, existem padrões para isso, ou existem algumas furações, vai depender muito do tipo de padrão que é utilizado, tá? E essas garras, elas são então inseridas nesses rasgos e vão fixar nas abas do molde. Aqui vão ser apertadas manualmente. Existem também sistemas automatizados para isso, onde essas garras podem ser hidráulicas, pneumáticas, né? Então, o acionar de uma válvula, de uma alavanca, de um botão, ela já se prende no lugar, então não precisa desse esforço manual e desse que toma tempo, né, para apertar um parafuso e fixar o molde no local. E existem também vários outros sistemas de fixação rápida, onde você pode simplesmente encaixar o molde na máquina, ou até mais comum como sistema de automatização, que chamamos de placas magnéticas, que a gente coloca uma placa adicional na frente das placas da máquina e ela tem uma característica de poder ser acionado um magnetismo dessa placa, né, como se fosse um eletroímã. Então, quando você aciona também uma alavanca ou um botão, essa placa ela prende ou solta o molde. Lógico, tudo de uma forma segura, para caso, por exemplo, acabe a energia, o magnetismo é mantido. Então, existem vários sistemas, mas aqui a gente está vendo um que a gente considera aí o sistema mais clássico, mais típico de fixação do molde. Exatamente como a gente está vendo aqui. Tá? Lógico, depois de que o molde vai ser fixado, ainda não apareceu aqui toda a parte de fixação das mangueiras de refrigeração. Tá? Muitas vezes o molde vai ter uma câmara quente, não é o caso desse molde aqui, a gente vai ver por quê, mas vão ser ligados aí, vão ter algumas ligações elétricas nesse molde, se ele tiver acionamento por machos também, e tem a parte de regulagem da máquina, que não apareceu aqui, onde o operador ele vai lá no painel da máquina e vai inserir todos os parâmetros de processo, temperatura do material, vai inserir também as pressões, velocidades, cursos de movimentação da máquina que vão reger esse processo, certo? Mas isso não foi mostrado aqui. Ele já passou direto para a hora de alimentar o material. Aqui a gente até consegue ver que tipo de material que é. Se você der uma pausa na hora certa aqui, a gente vai ver que se trata de um copoliéster que está sendo utilizado. Tá? Então você percebe aqui, ó, o material mesmo, ele tem essa cor natural aqui, bem cristal, tá? Ele é um material incolor e relativamente transparente, tá? Mas você consegue perceber aqui que existem alguns grãozinhos, né, de cor diferente, uma cor um pouco mais amarelada, alaranjada, marronzada, né? Esses são os chamados master batches de cor, tá? É o que vai dar cor para a peça que a gente vai ver. Você vai ver que quando a peça sair do molde, prontinha, moldadinha, ela vai ter uma cor meio amareladinha, alaranjadinha, que é exatamente conferida por esse master batch de cor aqui que a gente está vendo nessa imagem, certo? Então, aqui está o material. Aqui você vê uma parte do processo onde está sendo ajustado. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é a secagem do material, então não está relacionado com o processo na máquina injetora, mas está relacionado com o processo de manuseio desse material. Então, o copoliéster ele precisa de secagem, e aqui a gente está vendo o operador ajustar os parâmetros de secagem. Esse material, antes de ser alimentado na máquina propriamente dita, ele vai passar por um processo para retirar o excesso de umidade que pode interferir na qualidade das peças moldadas. Tá? E aí, então, ele vai ser sugado aqui por vácuo. Você vê que essa mangueira aqui ela está inserida nesse tambor e você percebe o material sendo sugado e sendo transportado por essa mangueira até o sistema de secagem. Não foi mostrado aqui, mas ele foi levado para o sistema de secagem, onde ele vai permanecer durante um certo tempo, que é o tempo necessário para realizar a secagem do material. E após esse tempo, aí sim vai acontecer o processo de injeção. Então, teve um corte aqui também entre alimentar o material, ocorrer a secagem desse material e o processo de injeção acontecer. Então, o que a gente está vendo aqui é uma régua que fica na parte da rosca da máquina injetora, tá? Fica na unidade de injeção,
E ela mostra aqui, normalmente em milímetros, quanto que em milímetros está sendo dosado, quanto que a rosca está recuando para dosar o material. Isso é uma indicação de quanto material vai ser necessário para ser injetado na cavidade desse molde. Tá? Então, teve esse pulo aí entre a alimentação do material e a secagem e a dosagem de material. Tá? E aí, ó, você já percebe, então, um processo acontecendo e a peça sendo extraída do molde. Note aqui, ó, tá, que é um molde de 8 cavidades, né? A gente tem 4 cavidades em cima, 4 cavidades embaixo. E o robô que tira essa peça do molde, ela pega pela bucha de injeção. Então, lembra que eu falei que não é um molde de câmara quente, ele tem um canal frio, um canal convencional? Aqui dá pra gente ver isso, vai ficar um pouco mais claro também aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, 4 cavidades, né? 1, 2, 3, 4 de um lado, 4 do outro. E aqui no meio a gente tem o canal, que é o canal por onde o material flui dentro desse molde para chegar a todas as cavidades. Dado importante sobre esse canal, normalmente esse canal aqui, ele é reciclado. Então, cada corpo que a gente está vendo aqui, ele vai ser destacado, separado e vai ser direcionado para as outras etapas que a gente vai ver daqui a pouco, mas esse galho que sobra, ele vai ser moído e reaproveitado no processo, em muitos dos processos de injeção. Aqui não mostra essa reutilização, mas seria possível de se fazer. Tá? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que você percebe aqui que é um corpo de escovas de dente injetado e ele é um corpo monomaterial. Então você vê um único material aqui, tá? Que é aquele copoliéster que a gente mencionou. Você até percebe a coloração dele um pouquinho amarelada, laranjada aqui. Tá? Mas existem vários outros tipos de materiais que podem ser utilizados para a injeção das escovas de dente e em diferentes configurações. Tudo vai depender da geometria dessa peça e do que o fabricante projetou para aquela peça realmente exercer de função. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma outra escova aqui, tá? Que você percebe claramente que existem dois materiais, esse material preto e esse material amarelo. Tá? E esse material preto aqui, ele é um material diferente desse que foi usado no vídeo. Esse daqui é um polipropileno, tá? E esse material amarelo, ele é um elastômero termoplástico, tá? Que está aqui exatamente para conferir essa característica de soft touch, que a gente chama, ou de gripe, que fica mais fácil de segurar quando estiver molhado para não escorregar na sua mão e dá uma sensação de conforto, é um material um pouco mais macio. Tá? Então, a gente percebe que no vídeo está sendo retratado um tipo de material, essa é uma outra pergunta que surgiu, né? Mas que material? É sempre esse material? Existem outros e tal? Sim, existem outros. Ali a gente está falando de um copoliéster, é um material que é primo do PET de garrafa, tá? Ele é primo desse material, tá? E aqui a gente está falando de um polipropileno e também de um material que é sobreinjetado, né? Uma injeção dupla aqui, que é um elastômero para facilitar aqui segurar quando essa escova de dente estiver molhada e até para dar um certo conforto, certo? Então, isso aqui é o detalhe do processo. E aí, ó, a gente vai colocar, né, o robô coloca essa escova numa esteira, depois ela já foi separada, note que não mostrou o processo de separação do corpo dos galhos, né, mas aqui já está um operador selecionando aqui esses corpos e colocando numa esteira que vai levar, você nota bem agora a cor aqui do material, e ele vai para uma máquina que está não ficou 100% claro aqui, mas ele está fazendo provavelmente duas coisas. Tá? Uma inspeção visual, né, nessa máquina aqui, fazendo uma inspeção da região da cabeça dessa escova. Tá? Muitas vezes a escova já vai sair com a furação onde as cerdas vão ser inseridas. Então pode ser que essa máquina faça uma verificação dessa furação também, ou dessas furações, para garantir que todas estejam presentes, que nenhuma esteja tampada, e se houver algum problema, ela já descarta esse corpo. Tá? E pode sim acontecer situações, o que não é tão comum assim, mas pode acontecer, onde a escova sai sem a furação e uma máquina depois faz todas as furações de uma vez só. Não ficou 100% claro aqui pelo vídeo o que está acontecendo nessa etapa, mas é uma dessas duas coisas. Tá? Então aqui ela está recebendo algum tipo de gravação também ali no cabo, né, provavelmente da marca, alguma coisa assim. E aqui, ó, esse é um processo muito legal. É uma máquina entufadeira que vai pegar as cerdas e inserir em cada um dos furinhos que já foi feito. Ou foi moldado direto lá no molde, ou foi feito posteriormente.
mas aqui a máquina vai inserir, você percebe a velocidade com que ela insere essas cerdas. E olha que interessante, esse rolinho, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Esse rolinho que a operadora pega aqui, ó, isso daqui é um conjuntinho de cerdas já cortado no tamanho certinho, né, uma quantidade certinha que vai ser alimentada na máquina. Então ela pega aqui, ó, alimenta na máquina. Tá? Então essa aqui já é a cerda, tá? Que vai ser colocada na máquina aqui, ó. Ela colocou na máquina e vai ser inserida em cada um dos furinhos. Detalhes aqui, você percebeu que a hora que a operadora colocou as cerdas na máquina ali, ela passou a mão ali em cima. Eu não sei quais são os procedimentos nesse processo aqui, tá? Essa foi uma dúvida que se gerou também. Não deveria ter uma luva ali, né, para manusear a cerda, depois vai na boca e tal. Provavelmente, mas pode acontecer também de, primeiro, ter todo um procedimento aí de asepsia para isso acontecer, mas principalmente, em alguns casos, pode acontecer de depois de embalado, não mostra nesse vídeo, mas depois de embalado, essa escova passar por um processo de esterilização, tá? Então pode acontecer, por isso que mesmo que ela tenha tocado ali, não vai ter nenhum problema de contaminação posterior, tá? Então a gente tem aqui as cerdas. Eu vou trazer também um comentário interessante das cerdas. Aqui ficou um pouco borrado, mas a gente dá para ver as cerdas aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho para frente aqui, ó. A operadora vai fazer um acabamento nessas cerdas aqui. Então ela está dando um acabamento para tirar qualquer pontinha. E ó como a gente percebe aqui as cerdas, né? Então os detalhezinhos. Essas cerdas são feitas, são filamentos de nylon, normalmente feitas de nylon. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, na época que eu trabalhei na Dupont, a gente tinha um produto que chamava Tynex e que era exatamente cerdas industriais para várias aplicações, entre elas escovas de dente. Tá? E um material típico para cerdas das escovas de dente é o nylon 612, porque é um material que tem uma boa combinação aí de rigidez e flexibilidade, né? Então você consegue controlar muito bem a dureza dessa cerda. Tem aquelas cerdas macias, cerda um pouco mais rígida, né? Dependendo do nível que você prefere para sua escovação, tá? E a gente consegue controlar isso daí, principalmente com o diâmetro dessa cerda. Mas tem algumas coisas interessantes, né? A cerda, ela pode ter geometrias diferentes, então ela pode ser uma cerda totalmente circular, ela pode ser uma cerda hexagonal, que permite aí um encaixe um pouco melhor. Então existem algumas geometrias do perfil dessa cerda, mas uma outra coisa muito interessante e que tem nessa escova aqui, que eu estou segurando nas mãos, é que ela pode ter uma ponta afinada, né? Inclusive na embalagem dela, que eu vou falar daqui a pouco, a gente tem a embalagem aqui, ó, cerda macia com pontas finas, né? Então ela é apontada, que a gente chama. E para apontar uma cerda, existem processos, tanto mecânicos, como se fosse uma lixa que vai apontar a cerda, ou até químicos, em que a gente vai colocar a cerda em contato com uma substância química e ela vai fazer um desgaste ali na ponta, trazendo então esse apontamento para as cerdas. E um outro detalhe muito interessante é que as cerdas comumente são feitas de nylon, então, né, o nylon 612 como material típico, mas podem ser feitas de outros materiais. Essa cerda aqui, inclusive, tá, ela tem até uma coloração diferente do que a gente está vendo aí, mas essa cerda aqui é uma cerda de poliéster, é uma cerda de PBT, polibutileno tereftalato. Então existem materiais diferentes, tanto para o corpo da escova de dente, também como para as cerdas, tá certo? Existem as cerdas de nylon e existem as cerdas de poliéster. Tá? E finalmente, um último detalhe curioso a respeito das cerdas. As cerdas a gente percebeu que tem uma diferença de coloração. Essa coloração ela pode ser incluída diretamente na massa, né, plástica, ou seja, quando a gente vai fabricar a cerda, né, que é um processo de extrusão de monofilamentos, a gente pode incorporar cor, mas o mais comum para as cerdas de escovas de dente é o tingimento por imersão. O nylon é um material que absorve água, ou seja, à medida que você imerge ele na água, ele vai absorver essa umidade, e se essa água tiver um corante, ele vai absorver o corante também, e aí você consegue tingir de várias cores diferentes. Inclusive aquelas cerdas que vão perdendo a cor com o tempo, indicam aí, entre aspas, a hora de você trocar, é basicamente isso. É o material que ele vai perdendo umidade, com isso vai perdendo o corante, né, à medida que você vai usando, e a hora que chega num determinado ponto ali, né, consegue se engenheirar ali
o tempo mais ou menos que ele vai perder esse pigmento em função do uso, e aí está mais ou menos na hora de trocar a escova de dentes. Então, uma curiosidade aí a respeito das cerdas, tá? Bom, depois então que as cerdas são colocadas, inspecionadas, ajustadas, as escovas são passadas por uma outra linha. Agora você está vendo aqui essa outra linha, onde os operadores vão colocar cada uma das escovas acabadas aí individualmente para o processo de embalagem, tá? Curiosamente aqui nesse processo, eu vou deixar rolando o vídeo, você vê que as escovas elas vão ser embaladas individualmente em caixas de papelão. Então você está vendo aqui elas entrando em caixas de papelão. Esse é um dos modelos que podem acontecer, um modelo razoavelmente comum, tá? A gente tem algumas escovas aqui no Brasil que são feitas dessa forma também, tá? Mas um dos processos mais comuns ultimamente é exatamente esse tipo de embalagem aqui. Isso que é o chamado blister, né? Onde as escovas, ao invés de serem embaladas individualmente, elas vão ser embaladas em determinada quantidade, dependendo do fabricante, dependendo do modelo, tá? E ela vai ter um substrato de papel, com as instruções, todas as informações necessárias aqui para o uso, e depois ela vai receber, então, uma capa de plástico que é termoformada. Provavelmente aqui foi termoformada antes, né, dada a geometria aqui, foi termoformada num molde com a geometria aproximada das escovas, e depois, num processo de termofusão aqui, ela foi soldada, essa capa plástica foi soldada no papel, que tem também um filmezinho plástico aqui para poder receber essa solda e esse acabamento. Tá? E aí depois cada uma das caixas é embalada em caixas maiores para permitir a expedição para os pontos de venda. Tá? Agora, a escolha desse tipo de embalagem, se vai ser uma caixa individual, se vai ser uma caixa múltipla, né, uma embalagem do tipo blister, isso vai depender da estratégia do fabricante e existem várias opções disponíveis. Legal? Olha, eu fico muito curioso para saber o que você achou desse vídeo de React aqui, de um processo de fabricação de um produto que a gente usa no nosso dia a dia. Então, ó, deixa o seu comentário aqui embaixo, conta a sua experiência. Será que você trabalha com isso, fabricando escova de dente? Conta a sua experiência aqui para a gente, tá? E compartilha um pouco desse seu conhecimento também. Me fala a respeito de outros assuntos que também sejam do seu interesse para vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.